Olá pessoal, vamos lá então para mais um capítulo, do livro do Pablo Marçal, Os Códigos do Milhão, tá? E como sempre eu faço as minhas anotações aqui como lembrete. O Pablo Marçal, no capítulo 5, ele inicia falando o que é lifestyle, né? E ele determina isso como um estilo de vida. Ele fala o seguinte: sempre que tiver uma dúvida, tem uma internet para você, no caso, estar sanando a sua dúvida. Você não tem que ficar esperando nada de ninguém. Então eu entendi dessa forma que quando ele fala assim, que o estilo de vida dele é buscar o conhecimento, e ele quer passar esse estilo para nós também, né? Ou seja, estarmos sempre à busca do conhecimento. E ele deixa muito claro também que o estilo de vida, ele não depende de dinheiro. E se a gente for analisar bem, realmente não. O grande problema é que às vezes nós acabamos comparando a vida de outro ou o estilo de vida de outro, né? E a gente vem com não merecimento, fala assim, tá, não tenho aquela condição de estar no mesmo estilo que A, B ou C. E eu não estou falando de inveja não, tá? Eu estou falando de você estar modelando o estilo de vida de alguém, né? E você fala, tá, aquele estilo de vida acho que eu gostaria de viver. Legal, o que você está fazendo para que viva o estilo de vida que o outro está vivendo, né? Que você gostaria de ter aquele estilo de vida, mas a fase que você está não lhe permite ainda chegar naquele estilo de vida. O que você está fazendo para que chegue nele, né? E esse o que você está fazendo, eu estou falando essa pergunta para mim, né? E eu refleti muito, eu falei, nossa, Paulo, né? Então o estilo de vida realmente não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver com a sua imaginação, tem a ver com o que você deseja, né? E aí a gente voltando lá, eu acredito que é o capítulo 3, quando ele fala muito sobre a questão realmente da gente imaginar, que era os chamados o mundo imaginário, vamos dizer assim, né? E o mundo real. Nada pode me impedir ou impedir você de ter um mundo imaginário, de um estilo de vida legal, você entendeu? Ninguém pode te impedir. E aí você vai construindo as suas fases, né? No caso, o Paulo vai buscar construir essas fases também. Uma das situações que o Pablo Marçal ele cita no livro, né? Ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender a ter prazer por coisas boas. Gente, olha que lição, aprender a ter prazer por coisas boas. Nós fazemos o inverso, eu fazia o inverso, tá? Quando eu vou falar nós, deixa eu deixar claro aqui para mim não ficar fazendo esse paralelo. Quando eu falo nós, é porque eu tô dentro da situação também, entendeu, né? Eu não tô querendo passar o estilo, eu não tô querendo fazer uma interpretação do Pablo Marçal colocando como se eu estivesse no nível dele. Não, eu tô anos-luz distante do nível do Pablo Marçal, da vida real, tá? Mas no mundo imaginário, eu posso imaginar tudo que ele está imaginando, eu posso imaginar. E aí vai depender do que o Paulo vai fazer para criar o estilo de vida, para superar fase por fase, para chegar no estilo de vida de Pablo Marçal. Então, quando Deus criou, por exemplo, né, o homem, e ele criou todo mundo de forma igual e todos para sermos vencedores e não para a gente ficar se lamentando, reclamando, murmurando, chorando e falando que Deus é injusto. Não, gente, ó, deu 2 mãos, 2 braços, cabeça, saúde, 2 pernas, ou seja, então ele fez todo mundo igual. Detalhe, ele deu 24 horas para todos nós, ninguém tem mais ou menos, né? Nós temos a mesma quantidade de horas. Aí então, quer dizer que Deus ele nivelou todo mundo por igual. Como é que está a minha cabeça, por exemplo? Na minha cabeça, ela está se vitimando ou está criando, né, uma possibilidade de ter um estilo de vida melhor, né? E aí o Marçal, essa frase, ele me pegou no livro e falou assim, ó, preciso aprender a ter prazer nas coisas boas.
Porque quando entra o não merecimento, a gente simplesmente fica assim, mas aquilo não é para mim, não sei o que, né? E aí a gente vai se colocando para baixo, a gente vai se distanciando daquilo que era realmente. Deus, ele fala assim, você tem que desejar coisas boas, só que eu não tenho prazer nas coisas boas, e eu acho que as coisas boas são difíceis, isso, aquilo, e aí eu vou me conformando com a realidade que eu estou, e aí eu faço isso, eu me acomodo no que eu estou vivendo, eu não faço nada por merecer, né? E então bora lá, gente, eu tô falando de mim, tá, né? Bora lá, vamos tentar, eu quero passar essa energia e achar gente que pense igual eu também, que quer buscar alguma coisa, e aí a gente vai se ajudando, a gente vai buscando alternativas, e cada um na sua área. O grande detalhe, ninguém precisa migrar na área de ninguém, né? Não sei o que, é um grande erro da humanidade, achar, eu não vou falar isso porque senão vai copiar de mim, viu? Cada um prospera naquilo que Deus lhe deu competência e pronto, né? É mais ou menos assim que funciona. Pablo Marçal, né, passando para o próximo tópico aqui, no livro ele fala assim, o desfrute em primeiro lugar é mental. Olha que código violento Pablo Marçal passa aí. Quando ele fala que o desfrute é mental, quer dizer que antes eu imagino o meu desfrute e vou escalando as fases. Se mentalmente eu simplesmente mato o desfrute, né? E aí eu falo assim, porque é comum a gente ouvir isso, tá? Os drivers do pobre aí, né? Não, porque eu nasci pobre, não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque não sei o que. O grande detalhe, tá? Se o desfrute é mental e a horas, 24 horas é igual para todo mundo, eu falo, só que, por que nós pensamos assim, tá? Eu lendo o livro eu descobri por que nós pensamos assim. Porque nós vivemos num padrão o qual nos condicionaram, o chamado, eu vou classificar dessa forma, 8-8-8. 8 horas eu trabalho, 8 horas ou eu estudo ou faço alguma coisa e 8 horas eu durmo. Então, na verdade, eu procuro, quando o nosso aprendizado lá atrás, nós fomos treinados para trabalhar para alguém. E detalhe, para trabalhar 8 horas, tá? 8-8-8. E aí chegar no final de semana, sextou, né? Aí sextou, o meu cérebro entrou, olha a moto, hein, passou, acho que alguém ouviu a moto aqui, mas tá tudo bem, bora lá, né? Quem fala isso muito é o Buster, tá? O Buster, quando ele tá fazendo uma live, passa uma moto, ele olha a moto, o driver tá instalado também, né? Quem não conhece o canal do Buster, eu vou falar, é um canal de finanças, tá sensacional esse canal, quem quer aprender finanças lá em todos os sentidos, aplicações, isso, aquilo, o canal do Buster é excelente, não tô ganhando nada para falar, eu ganhei conhecimento com o Buster, por isso que eu tô falando aqui, tá bom? Bom, bora lá então, vamos voltar aqui, né? Nossa, até me perdi onde eu tava agora, né? Com a questão da moto aí, deixa eu ver, olhar o tópico aqui para ver se... tá, eu tava falando do 8-8-8, nós fomos treinados simplesmente para trabalhar para os outros. Então, e aí chegou a sexta-feira, a gente entra no modo sextou. Ou seja, aí na sexta-feira a gente já não faz mais nada, no sábado não faz mais nada e domingão, né? E a gente volta naquela rotina do 8-8-8, né? Então eu trabalho 8, eu estudo isso, aquilo e eu durmo 8. Tá. Onde é que a gente quer chegar? O Pablo Marçal, ele falava, né? Ele costuma falar, quem acompanha ele fala assim, enquanto o cara tava passeando, tava nos bailes, nos barzinhos da vida, ele tava estudando, ele tava investindo no conhecimento dele. E exatamente esse é o lifestyle que o Pablo Marçal quer passar pra gente, tá? Não é um lifestyle de riqueza, disso, aquilo. O primeiro passo do lifestyle, do estilo de vida, é conhecimento. Ele inicia o livro falando assim, eu não carrego nenhuma dúvida para mim, comigo, e não espero, ou seja, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou pesquisar, porque hoje a gente tem uma internet, né? Então, dentro da área de cada um, dá pra gente ir a fundo, dá pra gente pesquisar, dá pra gente ser expert no que a gente quer. Então, quer dizer assim, é só sairmos do nosso comodismo e ir pra luta, ir em frente, buscar alternativas. Então, se
O desfrute elemental, né, eu posso estar desfrutando de um... Agora eu vou mirar assim, eu vou mirar na lua, porque se eu errar a lua, acerta as estrelas. Eu vou estar desfrutando agora, então, vamos dizer assim, mentalmente, de uma Ferrari, de uma Lamborghini, de uma mansão, que seja de repente em Alphaville também, entendeu, né? Mas que eu comece a fazer alguma coisa para que isso aconteça, porque também só ficar desfrutando mental, imaginando, não, mas o desfrute mental tira a gente da nossa zona de conforto. Esse é o grande lance, tá bom, gente? Vamos lá. Quer ver um lance que eu acho legal do desfrute mental? E nós fazemos isso de forma cotidiana, pelo menos eu faço, né? Quando eu tenho que, por exemplo, ir para, vamos dizer assim, né? Eu moro num bairro afastado. Quando eu tenho que ir para a cidade, né, para fazer alguma coisa, então eu deixo acumular um monte de coisas para fazer. Por exemplo, eu começo a traçar um trajeto na minha cabeça. Como é que eu faço? Bom, primeiro o banco fecha 4 horas, se eu vou lá para umas 3 horas, bom, primeiro eu vou passar no banco, né? Depois do banco eu vou passar no mercado, depois do mercado aí eu passo numa lotérica fazer alguma coisa, depois eu passo... Então eu já saio tentando compactar, né, o meu tempo e fazer tudo de acordo com que de repente ela se encaixe uma sequência de lugares que eu vou. Porque se eu sair de forma aleatória, vou no banco. Depois aí eu penso assim, para onde que eu vou agora? O que que eu vou fazer? Não, eu pelo menos já planejo isso. Ou se qualquer outra coisa que você vai, né? Se você vai fazer uma viagem, você já traça uma rota na sua cabeça. Bom, eu vou pegar a rodovia tal, vou chegar em tal lugar tem pedágio, tem isso, tem aquilo. Então nós acostumamos fazer isso, né? O grande lance é que a gente não usa isso para ter um estilo de vida, né? E nem para os códigos do milhão, né? Por que eu falo isso? Para me chegar num patamar do meu primeiro milhão, como é que eu vou fazer? Bom, meu primeiro milhão, o que eu sei fazer hoje? Vou começar hoje fazendo, né, tráfego pago, por exemplo, tá? Eu vou oferecer meu serviço, se eu tenho conhecimento, eu vou oferecer meu serviço de tráfego pago. Se eu tenho conhecimento de, sei lá, eu sou fera em cozinha, por exemplo, né? Tá bom, eu vou começar assim, fazer alguma coisinha, vou começar a mostrar minha habilidade na cozinha, eu vou transformar num curso, vou isso, aquilo. Então, mais ou menos por aí, tá? E aí o Marçal, ele diz assim o seguinte também, né, um trecho do livro lá, né? A pessoa improdutiva vai sempre falar mal daquilo que não experimentou. Gente, e é verdade. Porque ele cita lá, ele fala um exemplo dele, né? Que ele tinha um golzinho 1000 tal, verde, e esse golzinho eu cheguei a ver, tá? Que ele tem esse gol ainda, né? Ele comprou esse gol de novo, é um golzinho verde de garrafa, e é um golzinho 1000 lá, tal, aquele. E aí ele falava assim, bom, e ele fala no livro que a pessoa que não tem ar condicionado, não tem isso, que a pessoa que anda em carro com ar condicionado, que anda nisso, aquilo, são pessoas frescas, né? Mas depois que ele provou, ele viu que ter um carro de melhor qualidade, com ar-condicionado, isso aqui lhe dava mais qualidade de vida, ele desinstalou aquele driver mental que tinha, antigo, né? E falou assim, opa, eu tô tendo a nossa mente, né? A mente dele teve acesso a coisas boas. E quando a gente tem acesso a coisas boas, você vê que não é valor, não é dinheiro. É o que você faz para estar em tal nível, em tal fase. Às vezes, então, nós falamos mal de uma coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece. Olha só que interessante. Por que a gente fala mal de uma coisa que a gente não conhece? Sabe por quê? É mais cômodo. Porque vai me gerar trabalho se eu falar assim, bom, para me sair de um carro, vamos dizer, velhinho, para um carro que tem ar-condicionado, isso, aquilo, eu vou ter que pensar de como gerar recurso para estar nesse conforto, né? É mais cômodo, mas a hora que você atinge esse patamar, e o Pablo Marçal é prova viva disso, né? Ele fala que realmente não tem nada a ver com dinheiro, tem como você experimentar o que é bom na vida.
Ele pega num trecho do livro e ele fala assim, isso aqui, gente, olha, eu anoto aqui só para mim ter pontos de referência para me estar falando, tal, né? E isso ajuda eu fixar também o livro, tal, entender, e ajuda a trazer eu para ação, tá? Esse é o grande lance, tá? Ele fala assim, ó, eu escolhi esse estilo de vida, né? E dói, porque pobreza demora para sair, e mesmo com dinheiro a pobreza pode permanecer. Olha que sacada legal, né? Ou, desculpa, vamos mudar, vamos falar a linguagem do Paulo. Olha que código legal. Ele fala, ele escolheu ter um estilo de vida de desfrute, né? De gostar de coisas boas. Só que a pobreza demora para sair, né? Ela demora para sair porque às vezes a gente, mesmo ele fala, né, que tem pessoas que têm muita grana, ela tem dó de gastar o dinheiro, tem medo que o dinheiro acabe. Então a pobreza está permanecendo. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela tem ainda, infelizmente, um drive mental que a pobreza permanece nela. Aí, vamos falar. Quem nunca ouviu falar, tá? Quem nunca? Eu já vi muitos casos assim na cidade que eu moro, já vi em reportagens, já vi em livros e um monte de situações. Quem nunca ouviu falar que a família, por exemplo, né, o patriarca da família, ele levava a família numa vida miserável, né? Aquela coisa assim, tal, tudo regrado, tudo isso, era sempre as coisinhas, né? Era o que dava, ele economizava ao máximo, e aí quando a pessoa morria, a família ia ver, ele tinha bens que não acabava mais, né? E ele não permitiu que a família dele desfrutasse esses bens. Quer dizer, a pobreza estava, ele tinha bens, ele era rico financeiramente, mas a pobreza estava instalada, né? Esse driver da pobreza não saiu dele. Só que ele condenou a família dele também a viver na pobreza. E o dinheiro fica, gente. Um dia nós vamos partir, tá? E a riqueza física, ela vai ficar. Se eu não tiver uma riqueza mental, a parada... Então a gente começa a evoluir aí. Tudo só vai mudar se nós evoluirmos mentalmente. Caso contrário, não, tá bom? Vamos lá para mais um tópico. Puta vida, eu prometi que ia compactar o vídeo, mas acho que eu não consigo. Mesmo fazendo só um capítulo, eu tô vendo que a coisa tá indo longe. Mas tudo bem, vai. É pro meu conhecimento, aquele que de repente, vamos dizer assim, achar legal, continua, senão não, tá tudo bem também, vá, né? Ele fala assim também no livro. A pobreza não é falta de dinheiro, é ter dinheiro não faz ela ir embora. Então o fato de você realmente ter dinheiro não faz a pobreza ir embora, tá, gente? Né? Então a gente, sim, precisa evoluir mentalmente e não se pautar, não se basear só no que a gente de repente conquistou financeiramente. Porque se a gente se pautar só no que a gente conquistou, a gente se pauta só na miséria também, porque quem não conquistou nada, né? Ele fala, ai, né? Essa coisinha que eu conquistei tá bom, tal, não sei o quê, e é daí para menos, tá? Né? E a pessoa que tem o driver da riqueza instalado, ele sempre busca conquistar mais, tá? E eu vou ler assim a observação que eu anotei, tá? Você sabe o estilo de vida que você quer? Ou estar contente? Né? Você já parou para pensar que essa é uma das propostas que ele faz na pergunta: qual estilo de vida você quer para sua vida? Aí de repente eu posso estar contente com o estilão que eu tenho, mas qual que é o estilo do Paulo hoje? Vou ser honesto, o estilo do Paulo hoje, até o livro aí dos Códigos de Milhões, era pagar boleto, te juro, né? Por que eu falo pagar boleto? Não, viu, eu tô bem. Olha só minha contabilização aqui, minha, né? Não devo nada para ninguém, e não devo, né? Minhas contas, meus boletinhos, eu pago tudo em dia, tá tudo ok, tá tudo bem, né? Mas também o recurso financeiro que eu tenho não dá para mim ter um estilo de vida, né? Vamos dizer assim, mais elevado. Ele dá só para manter a média. É pagar o boleto, é fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, uma viagenzinha, um carrinho velho, né? Não me dei o luxo, nem de repente falar assim, não, vou desfrutar de um carro velho, né? Um carro mais novo, um carro com ar-condicionado. Meu carro não tem ar-condicionado não, tá? Eu nem vou falar o meu carro aqui, sabe por quê?
que até de repente me dá vergonha de falar o carro. Agora, lendo esse livro, de coração, me dá vergonha de falar o carro que eu tenho. E por que eu tô falando isso? Porque eu já tive uma empresa, tal, não uma empresa, eu tive várias empresas, tal, e quebrei e saí. Aí eu vou também partilhar com vocês, né? Eu saí de uma vida financeira muito, mas muito boa para menos 350 mil reais. Hoje eu empatei 0-0 e tá tudo bem, entendeu, né? E já tive também, assim, vários carros, né? E tive que vender tudo para pagar conta, isso, aquilo. Já tive, assim, bens, isso, aquilo. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque isso aí nunca também abalou minha... Mas só que eu cheguei num patamar que eu falei assim, tá bom, vai, né? E agora eu vou conquistar devagarzinho. E ó, só que eu não desisti, tá? O fato de quebrar, né, não fez eu desistir de continuar buscando, tá? E mesmo com a idade que eu tô, entendeu, né? Eu tô numa idade que muitos falam assim, viu, mas você já passou da idade e tal, viu? Larga a mão disso, viva a sua vidinha, vai pescar, vai isso. Não, não é isso que eu quero pra mim. E depois outra, o que eu quero não é pelo dinheiro, é pela realização, né? É por de repente compartilhar com pessoas, com minha família, filhos, e transbordar na vida de outras pessoas realmente, tá? E então é isso, né? A gente tem que buscar sempre querer algo melhor. Então eu quero um estilo de vida melhor. Eu não quero ficar nesse estilo de vida de só pagar boleto e achar que tá bom, né? Que isso é ótimo também, é uma zona de conforto, mas isso me põe numa zona de conforto e eu não quero, tá bom? Outro detalhe também que, né, eu até anotei aqui, gente, né? Olha um driver instalado na nossa cabeça, né, que a gente tem. E hoje eu tenho, tá? Eu vou falar porque eu tenho isso, tá, né? Não o driver, mas eu tenho esse bem. Até por muito tempo atrás aí, ó, né, vamos dizer assim, né, antes de loja, depois que eu quebrei, tá? Depois que eu quebrei, sabe o que eu comecei a pensar? Minha linha de pensamento era o seguinte: eu vou comprar com carros com 20 anos de uso. Sabe por quê? Não paga IPVA, né? Olha que absurdo, né? E então eu me mantive e falei assim, não, eu vou comprar carro com mais de 20 anos de uso, porque eu não pago IPVA, mas o que eu gasto de manutenção também não está escrito, né? Então quer dizer assim, você troca uma coisa mas é um driver errado que a gente tem ali instalado e que esse livro vem derrubando aí também. Eu estou falando tudo isso, mas eu não estou incentivando ninguém a sair por aí fazendo dívidas de coisas que não podem pagar. Veja a sua fase, fala assim, não, eu tô nessa fase, mas eu quero chegar numa fase melhor, né? Então comece. Se é para começar com um carrinho de 20 anos de uso, 30 anos de uso, legal, comece, é a sua primeira conquista, né? Mas continue trabalhando, continue prosperando, para depois você chegar num 20, depois chegar num 10 anos, depois chegar num 5 anos, ou de repente até um carro zero, tá? Mas adquira um bem sem se preocupar com o IPVA, com isso, com aquilo, que é mentalidade realmente de pobre, né? Quando eu falo pobre, eu vou voltar a repetir a fala do Marçal. Mentalidade de pessoas improdutivas. Eu tô pegando um carro com 20 anos de uso só para não pagar IPVA, né? Porque eu não tenho condição de produzir, não. Pegue um carrinho com 20 anos de uso, não pague IPVA agora, mas vai produzindo, até chegar no que você quer, de desfrute, o nível de desfrute, né? Então, um alerta, não é para sair falando, não, então o Paulo falou lá, que o Marçal falou, que agora eu tenho que andar de carro zero e de repente você se põe numa dívida, você perde o carro, você perde isso, perde aquilo, né? Não, você tem que conquistar as suas fases. Marçal, ele sempre fala, para chegar no grupo dele, você tem que ir subindo uma escala até estiver no nível dele para depois chegar no grupo dele, tá bom? Né? E outra coisa que ele questiona no livro, né? Qual é o estilo de vida que você vai viver? Tá? E ele se coloca assim, o estilo de vida é o agora. Tá? Por que é o agora? Tá. Agora o Paulo tem um carro de 20 anos de uso? Beleza, ele vai viver esse estilo de agora. Mas instalar um driver mental de mudar de fase. Simples.
A gente só tem que buscar mudar de fase e sair da nossa zona de conforto, né? Ou seja, ser produtivo e buscando ser produtivos, tá bom? Bom, e para finalizar, pessoal, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão em cima de uma das questões dessa tarefa, tá? Eu não vou dar a resposta, a minha resposta, nem a resposta de ninguém. Cada um vai se colocar dentro do que, vamos dizer assim, ele já tem, né, os seus conceitos, né? Mas ele coloca o seguinte numa das seguintes perguntas, acho na pergunta 5, né? E ele fala assim no livro, então: nas tarefas você vai responder em que fase você está e colocar data para sair dessa fase, né? E eu acho muito interessante isso aí realmente, né? Porque se eu só ler o livro e não estabelecer uma data a qual eu vou mudar de fase, eu não estou falando assim, a data que você vai sair financeiramente agora, vamos falar, tá? Não estado mental, mas vamos falar financeiramente. Em que data você vai sair, por exemplo, da pobreza financeira para chegar ao primeiro milhão, né? Não, vamos estabelecer aí, puxa vida, eu vou... a partir até tal data eu quero estar ganhando, vamos dizer assim, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês e assim por diante, tá? Cada um sabe lá o seu time, né? Mas o grande lance de colocar data é em que momento você vai estar fazendo, né? Concreto, alguma coisa concreta para que isso aconteça, para que você prospere, né? Então, ele, assim, à medida que nós estabelecermos data, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a buscar possibilidades de mostrar o que eu sei fazer, o que eu não sei, aquela coisa toda, né? Buscar network, alguma coisa, só que a gente tem que ter ação, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E dentro da última pergunta, ele coloca assim, a pergunta 5 ele fala, ele fala sobre o quadro dos sonhos, né? E o que é esse quadro dos sonhos, né? Qual é o seu sonho que você tem realmente? O seu sonho dentro dessa data aí, meu sonho é fazer uma viagem, né? Meu sonho é fazer faculdade, né? O meu sonho é trocar de carro, por exemplo. Meu sonho é ter um corpo legal, tal. Esse tem que ter uma data. Mas, vamos pegar agora na questão do físico, não. Meu sonho é ter um corpo legal. Beleza, só que você vai ter que ir na academia, vai ter que gerar um esforço, vai ter que ter compromisso, vai ter que ter uma alimentação legal, vai ter que ter um monte de coisas para você estar com esse corpo legal. Então, em tudo que nós formos fazer, que a gente estabelecer data para realizar o nosso sonho, nós temos que ter atitudes e fazer algo concreto. Eu acho muito interessante quando ele fala desse quadro do sonho, porque na PNL ele diz o seguinte, tá? O nosso cérebro ele interpreta imagem, entendeu? A única maneira que a gente muda os nossos drivers, os nossos pensamentos é através de imagem, é a leitura que o nosso cérebro entende. Por que você lê um livro, se você ouvir um livro é uma coisa, mas se você lê, você está vendo a imagem das letras, você grava mais. Por causa disso, nosso sol aumentou aqui e aí deu uma claridade aqui, né? Mas tá tudo bem, bora lá, vamos em frente, né? Porque até então tava nublado, tá? Então, mas olha, eu não tô gostando aqui, deixa eu só puxar a cortina, só um minutinho, gente, pera. Pô, agora melhorou. Agora melhorou, né? Aquela hora tava muita claridade, né? Não, só pegando a linha de raciocínio então onde a gente estava. O nosso cérebro, né, ele entende, ele faz leitura de imagens. Então fica a sugestão para todo mundo aí de repente, para aparecer e falar assim, pô Paulo, mas isso é maluquice, né? Gente, se der resultado, bora com maluquice tudo, tá bom? Né? Mas põe lá o seu quadro de sonhos, né? Então pega foto de uma viagem. A pessoa de repente quer casar, põe a foto lá, como ela quer se casar, o local que ela quer. Por exemplo, eu quero trocar de carro, põe a foto do carro, né? E assim, faz um quadro dos sonhos e fica visualizando. Lê no livro lá que ele explica direitinho como é que faz, né? Mas você fica visualizando aquilo por 1 minuto, tal, cada foto, aquela coisa toda. Seu cérebro vai gravando. Ele fala o que a gente mais deseja para colocar na foto de imagem do celular. E eu vou fazer isso, tá? Depois aí o que eu fizer eu posto a fotos para vocês, né? Mas eu acho interessante isso tudo, né? São coisas que funcionam. O problema, sabe o que é? É que às vezes a gente não dá valor. As pessoas, elas dão o caminho das pedras
e a gente ignora isso, né? Então, é isso, gente. Finalizei aqui essa reflexão do capítulo 5. Achei que eu ia ser breve, mas eu não consigo, me desculpem, tá? Então, aquele que chegou até aqui, parabéns, né? Mas meu muito obrigado aí por ver, né? E pode criticar, me fale, me dê sugestões, me dê informações, como é que eu posso, assim, nós vamos crescer juntos dessa forma. Valeu, até mais, abraço, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.